falava sobre a questão nós lutarmos contra a violência nos nossos lares. Eu tinha falado na semana passada. Você pode dizer assim: pastor, eu não passo por isso. Diz graças a Deus. Graças a Deus. Mas tem pessoas que passam. Nós não trabalhamos em função de que somos salvos, não vamos falar da salvação para os outros. Não, nós precisamos despertar a igreja uma realidade que as pessoas, quando estão lá fora, estão no mundo, elas tentam resolver suas situações, seus problemas, e como elas não sabem como vão resolver, elas começam a ficar tensas porque a porta do emprego foi fechada, vejo o filho que entrou nas drogas, às vezes um desentendimento, não se come mais juntos, não se toma mais café no mesmo horário, tantas coisas que começam a quebrar no relacionamento familiar, e daqui a pouco está entrando a violência, está entrando uma palavra mais dura. Nós observamos que violência também é a violência verbal, não é só a violência de jogar alguma coisa em cima de uma pessoa, a violência de não se falar nada, mas se mostrar com um gesto, com caras e bocas, e que as pessoas vão se machucando. Mas esse padrão não é o padrão cristão. Diga, esse padrão não é o padrão cristão. Deus, quando nos amou, Ele também trouxe algumas maneiras que se ensinou através da palavra. A lei Levítico fala algumas leis dos homens, mas a palavra de Deus vai mostrando, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso ao povo de Efésios. Então você vai observando que essa questão precisa ser cuidada. Então nós paramos falando, não vamos voltar, porque nem seria interessante, não daria tempo. Eu gostaria de parar. Eu parei aí, fechado. Eu parei aí, está dando, se você apagar a luz, está dando para os irmãos bem? Eu não vou apagar a luz não. Então o papel da igreja contra a violência doméstica, nós falamos, é importante nós falarmos, nós colocarmos esses assuntos para a igreja, porque você também pode ajudar alguém que esteja passando a situação. Porque nós temos que falar, não tem nada com a vida do meu irmão essa questão. Não, irmão, nós somos o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que se o dedo está machucado, todo o corpo sente. Está isso na palavra, sim ou não? Sim. Está lá na palavra. Então a gente, não, claro que se você está observando isso, você pode falar com uma pessoa mais amiga, ou com um líder, ou com um pastor, que eu posso ajudar. Mas nós precisamos ter a noção que a igreja tem o seu papel, ajudar as famílias no combate à violência, ajudar as famílias a estarem atentas, estimular a quebra do silêncio. Nós falamos que tem situações que há uma ameaça verbal, uma ameaça de dizer, se você falar para a mamãe, eu vou fazer assim, assado. Às vezes nós somos filhos, são crianças, são adolescentes. Você fala, mas o adolescente não passa por isso. Passa. Às vezes até o adulto passa por isso. Uma das coisas que Satanás tem colocado como estratégia nesse tempo, que está tudo fácil, onde as pessoas acham interessante a quebra das responsabilidades, a quebra do compromisso familiar. Nós temos observado, porque isso mostra nas televisões, nas reportagens, isso torna-se está ficando quase cultural para as pessoas, acostumarem a trair os outros. E como isso é um investimento nas mentes dos jovens, não estou falando contra mal de vocês jovens, porque quando eu dou a palavra, não dou só para jovens, porque entendo que todo mundo passa essa situação. Eu lembro quando eu era jovem, a pancada era só para jovens, só jovem que pecava, só jovem que fazia coisa feia, mas não é a realidade. Os adultos também pecam, os adultos também fazem coisas feias. Essa mensagem é para todos nós. Para eu que já estou com a cabeça ficando branquinha, e para aqueles que estão ainda com seus filhos, cabelo bem pretinho. Quem está com o cabelo pretinho, diga amém. Tem bastante gente já com fio branco. Então diz aqui, nós vamos estimular a quebra do silêncio. Eu estava colocando que os adultos também passam essas lutas, porque há uma estratégia hoje de as pessoas quererem conquistar as mulheres dos outros, os maridos dos outros. Então há um investimento. Esse espírito maligno eu acho já no mundo há muito tempo.
Não é de agora, não é? Mas acontece isso, mas nós que somos, aí eu estou falando para os adultos casados, nós que somos casados, nós temos que vigiar, né, o olhar sensual de alguém em nossa direção. Entende o que o pastor está falando? Amém. Nós temos que vigiar, porque no final isso vai virar uma violência. A brincadeirinha de um colega de trabalho olhando para a gente, olhando para alguém, com olhar sensual, olhar de interesse, jogando uma conversa fiada. Se ele não é cristão, é o padrão dele. Mas você que é servo de Deus, você está alicerçado na palavra de Deus, amém? Amém. E eu vou fugir da aparência do mal. Amém. E aí eu tenho que ter base. Aqui é a base, pastor. José fugiu. A esposa lá, de um dos chefões do faraó, se interessou por José, garoto bonito, sarado. Ele estava barrigudo, nem o pastor não, estava todo com músculozinho ali, ó. Tudo certinho. E aquela senhora olhou para ele e disse: é esse. Ele já voltou assim, já está 101, esse vai ser o 102. Eu não sei a contagem dela, estou só colocando. Mas aquele homem, quando observou isso, aquele jovem, ele fugiu. Então, amados, se você percebeu alguma coisa no seu trabalho, como funcionário, fuja da aparência do mal, amém? Porque aquilo, tem situações que entram no coração da pessoa e a pessoa começa a esconder. Aí já está acontecendo situações, já esconde. Daqui a pouco já está tratando mal a esposa. Já está tratando mal a esposa. Não está a violência, aqui está a violência. Pastor, sou seu assunto, não. Começa uma brincadeirinha, é uma balinha do Cora para cá, uma balinha do Cora para lá, é um chocolatinho, Kit Kat para cá, Kit Kat para lá. E daqui a pouco, já foi. Aí chega em casa, já está satisfeito, já está a coisa, está pecando. Aí a esposa já começa a ser, o esposo já começa. Então, o cristão tem que vigiar. Amém. Amém, irmãos? Amém. Aquele que está de pé, cuide-se. Aqui não? Irmãos, essa é a palavra, irmão. É para todo mundo. Aí não, é daqui para lá. Só sai Jesus que está aqui. Porque esse lugar, eu falo que é o lugar da honra dele. Eu sei que ele está aqui, quase toda a igreja, mas o lugar da honra dele está ali. Eu só estou aqui como instrumento. Mas aí ele é dado a honra, agora você pode dar uma fala para Jesus. Tornar conhecidas famílias, leis que protejam a criança, o adolescente, a mulher e o idoso. Oferecer ajuda terapêutica e outros tipos de apoio à vítima de violência. Claro, o Senhor, Ele cuida de nós, mas às vezes precisa conversar, às vezes precisa conversar com o pastor, para que o pastor ore, trate. O Senhor faz, é o maior psicólogo que tem, né? Mas é importante, isso pode mudar. Mostrar que a palavra de Deus, vamos lá, 1 Coríntios 13. Mostrar que a palavra de Deus nos ensina a amar o próximo. Esse amor aqui é amor ágape, tá? Ele sabia que é amor que a Bíblia está falando. Você conhece a Bíblia? E pelo que a igreja, você conhece a Bíblia? Amém. Então abre em Coríntios 13, 1 Coríntios. Diz assim esse 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine, ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso não aproveitaria. O amor é sofredor, aqui está, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal,
não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como espelho um enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior desta é o amor, a caridade. Então a palavra começa a dar uma direção para nós. Porque às vezes as pessoas, aí eu vou falar em questão de casamento, às vezes o marido acha que porque ele dá dinheiro para dentro de casa e paga as contas, ele está amando a esposa. Olha, você tem tudo que você precisa. Isso não é amor. Isso não é demonstração de amor. Isso faz parte do casamento, faz parte, sim, mas isso não é só isso. E eu gosto de falar que prover bem é uma coisa, né? E gostar, amar é uma coisa e gostar é outra. Eu gosto de uma pessoa e às vezes não amo a pessoa. É possível? É possível? É. Ah, pastor, não é possível. É possível, igreja? É. Porque eu posso gostar, mas não amar. Então, gostar, um dos sentidos é estar junto. Gostar de estar junto, querer estar junto com a pessoa. Eu gosto da pessoa, eu quero estar junto com ela. Mas eu não vou prover o bem a ela. Eu posso até estar junto, mas na hora que eu como meu McDonald's, eu como sozinho. Eu não vou dividir, eu gosto até dela. Mas não divido meu McDonald's. A minha batatinha frita é assim. Agora, amar, eu gosto de estar junto e gosto de prover o bem. Então, quando a gente ama alguém, ele é muito mais do que gostar. Eu quero o bem daquela pessoa, por isso tudo ele sofre, ele crê, ele espera. Não adianta eu me doar se eu não amar. Aí ele fez isso, mas ele nem não ama. Ele falou, eu me queimei, eu me fiz, eu me bati, eu quebrei, eu comprei. Mas não há amor. Eu lembro que na história de Onassis, alguns aqui nem sabem quem foi Onassis, mas um homem que ele entrou na área do petróleo e cresceu muito. Ele casou-se com a Jaqueline. Kennedy na época, né? Depois virou Jaqueline Onassis. Mas na história de Jaqueline, ela diz, né? Só foi uma reportagem que eu vi muito tempo na televisão, que ela era uma mulher infeliz. Sabe por quê? Porque ele provia tudo o que ela precisasse. Ela tinha ouro em casa, ela tinha joias, mas não tinha um amor. Ela não tinha ele perto, provendo o amor. Então não adianta. Aí a Bíblia vai mostrando que nós vamos quebrando a violência quando a gente começa a demonstrar esse amor. Ele está provendo bem as pessoas. Então isso é necessário. Por isso mostrar para isso ensina amor ao próximo. Amém, igreja? Vamos para que a violência é condenada? Que a violência é condenada. Gênesis 6, 13. Vocês peguem outras referências, se vocês desejarem. Vamos lá, Gênesis 6, 13. Esse é o primeiro livro, para quem não ouviu na fé. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 6,13 está dizendo: Então disse Deus a Noé, o filho de toda a carne, vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que lhes farei com a terra. Né? Deus condena a violência. Havia alguém, a palavra de Deus diz que no Velho Testamento, cada cidadão chegou assim: olha, porque um pisou no meu pé, eu resolvi a situação. Então, a violência vem lá de trás. Sabe por quê? Porque essa questão do homem, existe um ser espiritual agindo nisso aí, igreja. Porque a intenção do diabo é tirar a paz das pessoas.
tirar a tranquilidade dentro do lar. É por isso que você vê tantos lares com tantos problemas. Eles não colocam, não chamam a presença de Deus. Então, se nós que estamos servindo o Senhor tem que matar um leão quase todo dia, não é verdade? É isso? Ou não? Se nós que temos Jesus, todo dia está aparecendo um leão, tu olha para o leão, tu vai morrer também. Eu matei um ontem, mas vou te matar também. Agora imagina a pessoa não tendo Jesus. O leão aparece e ele não consegue destruir porque é algo espiritual. Então nós precisamos ir aprendendo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela quer que você controle isso, veja, observe, para que esse mal não entre no nosso lar. E as crianças devem ser exemplo de Jesus. As crianças devem ser a exemplo de Jesus, tratadas com amor. Mateus 18 diz Jesus: deixaria minhas criancinhas, traz ao reino dos céus. Então a gente cuida da criança, a gente abençoa a criança, mas você deve orar pelos seus filhos. Diga: eu preciso orar por meus filhos. Eu preciso orar. Não importa a idade que ele esteja agora, você tem que orar pelos seus filhos. Fala de Deus, te dá uma bênção, mãezinha, papai, que é tremenda. Mãe orando pelos seus filhos, declarando a bênção por eles, há uma bênção, uma ligação de Deus sobre a sua vida. Então você ore pelos seus filhos, abençoe os seus filhos, ensina no caminho de Deus, né? Mostre que você ama Jesus. Eu falo aqui para a Igreja de Tijuca que nós precisamos, como discípulos de Jesus, não só falarmos. Vamos parar de ser crentes que falam. Vamos ser crentes que têm o comportamento que falam. Porque se você não, o que você fala, né, você pede as pessoas para fazer, você não faz, você pensa que seu filho é bobo? Pensa que seu filho... Eu estava comentando ontem com os líderes jovens, estava falando com eles. Vocês pensam que os adolescentes, o nosso adolescente dos anos 70, dos anos 80, os adolescentes hoje sabem tudo. Eu acho que o filho é bobo, você falando para ele fazer coisas em direção a Deus, e você não tem nenhuma direção a Deus. Então nós precisamos orar para os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, e quem sabe fazer até oração para ele ouvir. Se ele for pequeno, vem cá, filho, vou orar com você. Aí você vê teu filho daqui a pouco, papai, tu esqueceu de orar na comida, pai. Aí ele já vai, ele não vai falar. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Já passou? A Manu já fez isso? Não. Ninguém, né? E foi papai ou a mamãe que esqueceu? Não diga. Que o marido deve amar sua esposa e protegê-la. Então vamos ver a base aí, Efésios 5, 25. Muitos casamentos não seriam destruídos. Muitos casamentos hoje estariam na bênção se nós aplicássemos a palavra de Deus. Quem já achou pode ler. Estou virando aqui a 5, senão não vou ler. 5, versículo 25 diz assim: deveres domésticos, tá? Diz assim: vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Cristo se entregou pela igreja. Então nós, como maridos, os futuros esposos, quem vai casar aí de jovens, meninos, diga amém. Amém. Isso aí, gostei. Senti que ver sem você. Filhão, gostei. É o Pedro, por isso você se chama Pedro. Depois é Pedrinha. Sobre a rocha de Cristo, ele te fortalecerá. Glória a Deus. Quantos jovens vão casar e ter família abençoada? Diga amém. Amém. Os adolescentes aí, amém? Amém. Ainda não chegou o momento, mas vai chegar. Mas você já profetiza. Olha, irmãos, tem coisas que a gente tem que fazer antes de acontecer. Eu, quando queria me casar, falei assim: eu quero uma serva de Deus. Eu não quero, na minha época tinha uma situação que sempre mostravam. Eu gosto de irmãos que me conhecem agora, eu gosto muito de anúncios, né? E eu gosto de observar os anúncios lá. E na época tinha uns caras que escondiam-se atrás do armário, né? Era chamado Ricardão. E eu ficava pensando: Senhor, misericórdia. Eu não
quero isso para a minha vida. Eu era jovem, eu não quero isso para a minha vida não, Senhor. Eu vou trabalhar e daqui a pouco quando eu vejo, aí tem que saber que está, ou a minha cabeça está pesando, ou tem alguém atrás do armário, que antigamente era atrás do armário, agora que é dentro, né? Porque tinha espaço para ficar atrás do armário. Tudo bem. Eu comecei, Senhor, eu quero umas coisas assim, assim. Eu fiz isso. Não é dizer que você tem que fazer isso, não. Cada um tem uma maneira de pedir a Deus a sua bênção. Eu falei, Senhor, eu quero assim, 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 assim. Não parei. Assim, 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 assim. Fiz vários itens. Eu namorei e tal, mas nada dava certo. Mas aí, né, Senhor, mas eu estava orando. Eu estava num namoro errado. Antes de conhecer a pastora, eu estava num outro namoro, porque eu gostava de uma moça, mas estava num namoro errado. Mas como eu estava orando, eu dei oportunidade do Espírito Santo falar comigo. Então, amado, você tem que deixar o Espírito Santo falar com você, amém, igreja? Amém, amém, jovens e adolescentes? Amém. Né? Porque você olha aquele cara de olhos verdes, bonito, você quer, às vezes não é ele, irmão. Às vezes é um careca de olhos castanhos. O mundo faz aquele negócio, né? Tem que ser assim. Aí possivelmente tem que vir montado no cavalo. Cavalo branco. Ainda tem que ser cavalo branco. Que preconceito, né? Quero dizer a você que quando eu conheci a pastora, eu comecei a ver nela essas características. Mas falaram para nós que a família dela, quando soube que eu cheguei a namorá-la, né, teve uma tia dela que disse, não, namore não. O Pedro! Olha o Peniel, né? O Pedro! Não, Pedro! Aí, ó, 27 anos juntinho, né? De repente, ela pensou no português, que ela gosta de bacalhau, né? Essas coisas. De repente, a pessoa, não, a pastora gosta de bacalhau. Tem até um português que gostou dela. A pessoa quer casar com o português, não é casar com o carioca. Então, amado, mais tarde, Padre, na senhora, Senhor, eu não sei quem vai ser, mas tu tens o melhor para mim, amém? Você recebe aí, aqueles que vão casar, nossos filhos vão ser bem casados, amém? Nossas filhas também, amém? Glória a Deus. Mas nós temos o dever de aprender, e quando casarmos, e para que são casados, precisamos proteger a nossa esposa, amém? Glória a Deus, pode mudar. Os idosos devem ser protegidos e cuidados pelos membros da família. Vamos ver o Provérbio 23, 22. Velho Testamento, depois de Salmos, Provérbio 23, 22. Diz assim: ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier o quê? Está na Bíblia. A invenção do pastorão, está aqui. Tem outro texto que os irmãos podem pegar também. Por favor, esse. Então, claro que você está crescendo, você começa a ter algumas opiniões próprias, alguns desejos. Isso é normal. Mas você não deve desonrar os seus pais. Deve honrar sempre os seus pais, que te criou, que te ajudou. Quando você estava com febre, ela te deu o remedinho. Pode saber uma coisa, irmão, na hora do nosso sufoco, sabe a primeira pessoa depois de Deus que a gente chama? Pais. Respeita a sua mãe. Não importa se ela já está, ela pode estar com 50, de repente 40, foi uma mãe nova, pode estar com 70, 80, seu pai disse, obrigado, papai. Hoje ele está com problemas, hoje ele já não lembra de muitas coisas, eu tenho que ajudá-lo, mas é o meu pai, é a minha mãe. Honra os seus pais. Quantos que têm pais e irmãs podem dizer, Senhor, abençoa meus pais? Isso, diga isso. Em nome de Jesus. Então, devem ser protegidos, cuidados. Se você tiver condição, tem pessoas que jogam, irmãos, nós fazemos visitas a esses lugares, nós temos um local, né, que nós cuidávamos, não lembro agora o nome da casa do asilo ali, qual era?
Tem uma vez que nós estudávamos e nós encontramos um dos quatro casos ali com um senhor que era dono de restaurantes, um homem bem, ele estava jogado no asilo, mas nem que ele falou assim, tem asilo, são bons. Você paga aí 2, 3 mil reais e dava para os filhos pagarem. Mas eles colocavam um asilo quase de graça, onde você sentia cheiro de urina, tudo sujo, e aqueles homens falaram, meus filhos me jogaram aqui e nem vêm me visitar. Quer dizer, parou de cuidar. Nós cristãos, né? O nosso papai vai ser cuidado pela gente. Amém. Chegava uma quando eu vim para o Rio, falei, mãe, eu voltei para o Rio por 2 motivos. Porque o Senhor me ordenou que voltasse. E eu aproveito esse motivo para poder ajudar a senhora. Amém. A senhora me ajudou tanto. Ela foi mãe e tornou-se viúva muito cedo, com 30 e poucos anos, cuidando de 4 filhos. Então agora é hora de a gente cooperar. Ela está bem, mas se Deus der mais vida, ela precisar, nós estamos lá. Então, filhão, louve a Deus pelos seus pais, amém? Amém. Essa e a gente quebra aquela questão de pessoas machucarem nossos pais, né? Desde dar comida, dar um tapa no velhinho. Tanta violência acontece, não, com nossos pais não vai acontecer isso. Amém. Você quer profetizar isso? Não. Com nossos pais, isso não vai acontecer, não. Em nome de Jesus. Vamos passar. Que as crianças devem ser disciplinadas, sim. Agora vou falar da questão da violência, mas a Bíblia fala sobre disciplina. Então, que as crianças devem ser disciplinadas, sim, mas com amor. E que a disciplina física, apesar de estribada na Bíblia, só deve ser adotada no último caso, quando todas as outras formas de disciplina se tornarem inócuas. E que há uma linha muito tênue entre essa forma de disciplina e a violência. No Provérbio 23, 13 e 14. Vamos. 13 e 14. É o próprio texto cristão. Não retire a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Vós fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Tá? Aí, vamos ver o Salmo 94, 12. Só um pouquinho. Bem-aventurado o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e que ensinas a tua lei. Está gostando que o Senhor também nos repreende, nos ensina. E Efésios 6,4. Efésios 6,4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então está mostrando como nós podemos cuidar dos nossos filhos com a palavra, com firmeza. Quando o pai fala uma coisa, a mãe não fale ao contrário. Não faça isso, pais. Você falou uma coisa para o seu filho, aí ele vai lá no papai, pai, eu posso? Pode. Vai dizer, a mãe já falou não. Aí você está quebrando a autoridade de alguém dentro de casa. E aí você traz uma questão de contenda, de briga, de confusão. Aí o filho vai aproveitar isso, sabe que o pai sempre deixa, ou a mãe sempre deixa. Então não, se o pai falou, deixa eu falar com a sua mãe. Mãe, é que você falou aqui com o filho. Eu disse que não. A mãe já disse que não. Então agora, quando a Bíblia fala vara, nós colocamos no tempo de hoje. A gente pensa que aquela varinha, né? Tem gente que tem um corinho atrás da porta. Um corinho lá atrás da porta. Então sabe o que é corinho? Não precisa. Corinho é uma fivelazinha assim na porta. Vou pegar o corinho. Já. Ele todo. Teve gente aqui que teve corinho em casa, botando aqui no rosto. A gente vai vendo o rosto da pessoa. Mas a Bíblia fala sobre vara, sabe por quê? Porque quando você pensa na vara, principalmente naquele período, você tinha que ir na árvore. Então você ia lá na árvore. Ninguém tinha corinho em casa, não. Então pegava a árvore, tirava as folhas, olha aqui o tempo, ó. Você tira a folha daquele galho, vai lá, tira um galho, aí tira as folhas, tira aquelas varetinhas que estão no galho, e o tempo ainda está indo e embora. Quando se você quiser dar umas 5, 6, quem sabe, né, 39 para não fazer 40, porque aí é contar Roma, né? Aí você vai tirando a varinha, aí está indo embora, aí daqui a pouco você vai
Mas você não faz mais, tá? Já bateu? Não, a disciplina. Então, tem vezes, eu creio que teve pais que nem precisou bater nos filhos, né? Só falou. Tem que ser firme. Mas isso é importante, você tem esse direito, mas não precisa usar com a violência e tomar cuidado, tá bem? Vamos correr um pouquinho que já está. Que a submissão da esposa ao marido não diz respeito a ficar calada em situações que ferem os princípios da Bíblia e os de uma convivência saudável, e que a submissão mútua também é ensinada pela palavra de Deus. Efésios 5, 21. E em 1 Timóteo 5, 8 diz que aquele que não cuida dos seus familiares nega a própria fé. Tem gente cuidando de todo mundo lá fora. Você tem paciência para falar com todo mundo lá fora. Se eu dentro de casa, não tem paciência. Em casa, não. Mas com os outros, fala baixinho, fala manso, fala educado. Chega em casa, não consegue, tem paciência. Não, irmão. E aquele que não cuida dos seus familiares nega a própria fé. E é pior do que o incrédulo. Então a gente precisa cuidar, né? A submissão da esposa não é aquela loucura. A submissão é a mesma que nós temos com Cristo, claro, com a igreja. Mas ela não é obrigada a fazer coisas que ela está sentindo que não está correta. Então tem uma conversa, não está certo. A pastora, vamos falar que a pastora, quando eu conheci, ela não falava nada. Um namoro. Eu falei assim, amor, você precisa falar. Isso foi um namoro que eu comecei. É por isso que nós conversamos tanto. Eu tenho assunto para conversar com a pastora, é só a gente ficar junto que a gente conversa. Eu comecei, acostumamos assim no namoro. E ela ficava calada. Às vezes eu sentia que ela não buscava gostando de alguma coisa, mas ela já. Eu falei, não, fala. Fala. Eu ficava, fala. Se você não gostou, fale. Reclame. Me mostra onde eu estou errando. E ela começou a ter essa prática. Ok, então, uma pessoa, eu sou submissa, tem que ficar calada, não estou gostando, e aquilo vai fazendo mal, daqui a pouco eu não suporto mais. Porque não fala, você pensa que essa tensão não vai aumentar? Você não fala. Vamos pingar aquela gotinha, meu irmão, explode. O que aconteceu? O que eu fiz? Mas ó, já está 3 anos aguentando. Fala, conversa. Fica assim, deixa eu falar uma coisa para você. Detesta quando você. O homem faz muito isso. E o homem é assim mesmo. Deixa eu falar para vocês, o homem é assim mesmo. Vocês vão casar? Homem deixa a toalha jogada. É característica do homem. Tem hoje, né? Eu já aprendi, né? Depois de 27 anos, pega a toalha, leva lá para o lugar e bota lá, e pega aqui, pega na pinta. Mas no natural, não quero fazer isso, não, irmão. Natural, quero pegar a toalha, sei quem, jogo lá e pronto. Aí a gente vai, né, dando em concordância com algumas coisas. Então o homem não vai fazer certas coisas mesmo. Mas algumas coisas a gente vai aguentando, ela vai falando e vai sendo bênção, né? Aí não é ter que atuar, você que tem que lavar o prato. Não, a gente lava. A gente ajuda. Né? E de vez em quando, os caras vão falar com os homens da nossa igreja, de vez em quando, homens da nossa igreja. Pega a sua esposa para passear. Leva a sua esposa no cinema. Não é pecado, não. Diga para a pessoa que está ao lado. Não é pecado, não. Leva lá para o shopping. Aproveita, vai com o dinheirinho e compra uma roupinha para ela. Tem gente que só vai passear no shopping. A esposa diz, e ela joga, né? Ai, que vestidinho bonito. Vamos lá, vamos. Estou cansado já. Vai com paciência passear com a sua esposa. Né? Vai com paciência e vai abençoando, né? Pode virar. E a palavra proferida em família deve ser sempre para ajudar o outro, nunca para diminuí-lo. Então, irmãos, levante. Se eu está falando mal do seu irmão, está falando mal da sua esposa, irmão, que história é essa? Está falando mal da sua esposa, você está aceitando? Você está falando de quem? Eu não devo estar entendendo. Você está falando de quem? É da minha esposa? Ou você vai parar ou você daqui, porque não está bom isso. Eu não vou brigar com você. Mas eu não estou aceitando isso. Você fala mal da minha esposa, cara. Está falando o quê? Mal do meu irmão? Você conhece meu irmão? Você convive com meu irmão? Você tem alguma história com meu irmão? Se ele errou, vamos acertar aqui. Agora, você está falando mal do meu irmão,
ficar jogando. E agora o ruim, agora tem Face, na minha época não tinha Face, né? Agora tem Face, a pessoa joga logo a sujeira no Face, para todo mundo saber. Agora é assim, né? Ih, fico com medo lá. E aí era comer goiabada, caiu pela boca, sujando tudo. Bom, eu estou falando uma coisa assim só para você saber. Aí já quer bagunçar com a pessoa, difamar as pessoas. Então, irmão, não vamos deixar isso acontecer. E também nós não podemos fazer isso. Não podemos falar mal, né? Toma cuidado, irmãos. Na hora da ira, segura aí. Sabe por que você não deve falar? Isso não está muito no assunto não, mas tem a ver com a violência. Sabe que você tem que ter cuidado? Eu tenho meu amigo, minha amiga. E você vai abrindo a sua boca, vai falando tudo que você acha que é segredos seus. E você vai ter minha amiga. Na hora que ela ficar chateada, na hora que você pisar no calo dessa pessoa, sabe a primeira coisa que ela vai falar? Eu vou falar para você, para outra amiga, você não sabe como é aquela mulher. Eu vou te contar um segredo que fica entre nós, a torcida do Flamengo e do Brasil todo. E aí, e quer prejudicar aquela pessoa. Às vezes a pessoa até já parou de fazer aquilo, já até se acertou com Deus, mas ela foi falar. Não, irmão, alguma coisa guarda no seu coração, bem, igreja? Guarda no seu coração, para que você não receba esse desagrado. E também seremos julgados pelos nossos atos. Vamos só ler esse Mateus 16, 27, que é fácil de achar, os irmãos? Mateus 16, 27. Deus. Porque o filho do homem virá na glória. Esse? Sim. Ah, não, 27. Sim. Porque o filho do homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Seremos julgados por aquilo que a gente faz. Né? Então vamos tomar cuidado. O Espírito Santo está te acompanhando. E aí eu quero. Pode passar. Esse já acabou. Acho que fecha aí, né? Amém. Deixa eu só falar uma coisa para a igreja, um ensinamento. Igreja, às vezes as pessoas vêm, aceitam Jesus Cristo, ainda vêm com algumas coisas do velho homem. Eu tenho ensinado a igreja que nós temos que ter cuidado com nossas palavras. Não só essa agressão direta, mas principalmente com a palavra torta. Você tem que vigiar. Ah, mas isso é tão natural e eu já estou acostumado, cara, mas esse costume tem que acabar. A pessoa que nem bebe água, então essa água tem que parar de beber. Essa água não é uma água limpa. Essa água não edifica. Como você está conversando com um irmão, tu fala uma palavrão. Ou você está querendo ofender ele, ou você está achando que ele está na mesma linha com você. Aí se ele te repreende, você se sente agredido. Tem pessoas assim. Aí se você fala, não, que isso, irmão? Você está falando palavrão assim? A gente tem que ter um outro linguajar. Porque é o mesmo Deus que nós estamos servindo, a gente chama a presença de Deus. Então, se essa área não foi trabalhada, tem que falar, Senhor. Porque eu também, na hora da bronca, eu não estou lá no seu lar. Mas eu, como pastor, estou te dando uma direção, um direcionamento, um ensinamento. Porque se o cidadão, ele tem coragem de falar o palavrão na frente do irmão, às vezes na frente do pastor, às vezes o pastor com educação finge até que não ouviu. Às vezes fala assim, eu vou segurar essa, que está não ouvindo a fé, mas agora estou te passando a informação linguajar cristão. Porque eu acredito que na hora da bronca da casa é como deve ser essa bronca. Hein? Você fala a palavra na frente do pastor, como deve ser, como você trata seus filhos, seu esposo, sua casa, sua empregada. Deve vir 5, 6, 7, 10 palavras que não agradam a Deus. Você chama a presença de Deus, mas você não está vigiando na palavra. Então você tem que conversar. Então se alguém fala, se você tem um não cristão na sua casa, o cara tem esse costume, você fica calado, ora, mas você não vai revidar essa palavra. Você pode falar muitas palavras, mas aí a psicologia diz, desabafa, tira aquele peso. Não, esse peso eu não quero tirar não. Se tiver peso, o Espírito Santo vem aqui e tira o peso. Eu não preciso ajudar o Espírito Santo a tirar peso não. Não parar de ajudar o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa da tua ajuda não. Nesse caso não precisa não. Ele quer a tua ajuda na atitude, amém? Amém. Em atitude ele vai te ajudar.
Porque então, eu estou trazendo legalidade, não é um assunto hoje. Mas eu vou trazer legalidade para minha casa. Eu vou trazer situações que a palavra torpe vai agir no mundo espiritual que não é de Deus. Deus não trabalha com palavra torpe. Já pensou? Se a gente faz isso, eu posso chegar e fazer oração com palavra torpe. Posso, irmão? Posso? Não. Não. Então, como eu vou ter tratamento com filhos, discipular, que daqui a pouco eu solto uma... Porque eu esqueci, não, então tem que falar, Senhor, olha, eu vacilei aqui, me trata, me ajuda, porque eu preciso cuidar, porque eu quero a bênção para a minha casa. Tem que cuidar com essa palavra que também é violência verbal. Isso o mundo está olhando para nós, irmãos. Isso eu falei, é um assunto que às vezes a igreja não quer passar, mas eu como pastor gosto de passar esse assunto. Amém? Então que Deus nos abençoe. Vamos deixar essa parte aí tratar da violência familiar. Não é nem será tarefa fácil. Mas com coragem e apoio na autoridade bíblica, podemos ajudar muitas famílias a viverem em paz e harmonia. Pois esta é a vontade de Deus quando criou a família. Diga, a minha família é uma bênção. Dá uma salva de palmas para Jesus.